Já de volta aqui com o TV Mar News, a gente estava falando de economia no primeiro bloco e a gente segue ainda falando sobre economia, tá? O número de alagoanos que investem na Bolsa de Valores cresceu mais de 100% aqui em Alagoas no ano passado, na comparação com 2019. De acordo com dados da B3, a Bolsa de Valores do Brasil 2020 findou com 17.628 contas de alagoanos. E Fernando Palmeira tem mais informações para a gente, para nos passar dicas para você aí em casa que de repente tem interesse em investir na Bolsa de Valores. Vamos ver então como agora na matéria de Fernando Palmeira. Em momentos como esse, todo mundo reclama, é a economia mundial em crise, tempo de vacas magras, enfim, é você que também perde oportunidades. E como é que está você e o seu rico dinheirinho para que ele não se desvalorize diante nem de nenhuma moeda e muito menos no mercado interno? É por isso que nós estamos aqui no escritório de especialistas, comandado por João Cabral, que está conosco aqui, e ele vai nos dar uma série de orientações, comentar os índices de bolsas de valores e dizer como fazer para você saber aplicar bem, principalmente na bolsa, o seu rico dinheirinho. João, você tem essa equipe toda, você também um especialista, nos fale como é que se pode fazer para não se perder, ou melhor, ganhar até em momentos de dificuldades econômicas como esse. Perfeito. Bom dia a todos. Assim como em qualquer outra área, a gente precisa de especialistas. Se a gente vai numa academia e faz exercícios de qualquer maneira, a gente tem riscos de se machucar. Se a gente vai construir a nossa própria casa sem o auxílio de um profissional, a gente corre riscos, né, daquela casa se desabar. E quando a gente vai investir o nosso dinheiro, também é super importante que o investidor procure por um especialista. Esse especialista ele vai estar por dentro de tudo que está acontecendo no mercado. Então, enquanto a pessoa trabalha, né, para fazer sua renda, enfim, para ganhar o seu dinheiro no mês a mês, esse excedente do capital que você tem poupado, ele passa a ser trabalhado por um especialista de investimentos. Então, você passa a ter pelo menos dois tipos de renda. Aquela renda do seu trabalho e a renda dos investimentos. Então, qual é o melhor passo, né, para você começar a investir? É através de um profissional de investimentos de fato. Bom, antes de você falar o passo a passo, as dicas rapidamente de como se começar a valorizar e ter realmente o seu dinheiro valorizado, nos faça uma retrospectiva rápida da realidade a que chegamos no Brasil, no exterior e principalmente com o agravante da pandemia. Perfeito. Ao longo da pandemia, muitas pessoas buscaram por mais informações. As pessoas ficaram em casa, trancadas, e acabaram buscando muito sobre o tema investimentos. Então, desde o início da pandemia até aqui, a Bolsa de Valores mais que duplicou a quantidade de CPFs de pessoas aplicando na Bolsa de Valores, investindo na Bolsa. Então, qual foi o primeiro passo que essas pessoas deram? O primeiro passo foi abrir a conta em uma corretora de valores. Então, quando você busca essa corretora de valores na internet, você vai abrir a conta e a partir dali é que você vai fazer a transferência dos recursos para poder começar a investir. A pessoa tem duas escolhas, o investidor ele vai ter duas escolhas. Ou ele pode fazer tudo por conta própria, onde ele naturalmente vai ter que se esforçar um pouco mais para estudar mais e também correr um pouquinho mais de risco, ou ele pode ir em busca de um profissional para poder auxiliar ele nesse passo a passo. Mas o primeiro passo, na verdade, é a abertura da conta em uma corretora. As mulheres estão cada vez mais desafiadoras, desde a conquista do voto até os dias atuais, conquistando inclusive vendo os espaços abertos na política, na economia, e tem visão, porque pelos números das estatísticas as mulheres estão investindo aí de rodo muito mais talvez que os próprios homens. Perfeito. Ainda é uma minoria, tá? Mas é fato que a informação está chegando agora para todo mundo. Para todo mundo que tem internet e que quer buscar conhecimento de uma maneira mais produtiva, essas pessoas estão se beneficiando. Sem dúvida que as mulheres, até a quantidade de investidoras também, aumentou drasticamente e elas também vêm surfando essa onda. Eu vou dar um exemplo muito prático do que aconteceu ao longo da pandemia. Muitas pessoas ficaram sem renda, muitas pessoas ficaram sem produzir, né, a receita ali no mês a mês.
Mas as pessoas que tinham uma boa educação financeira, elas tinham uma reserva de emergência, né? Que a reserva de emergência nada mais é do que um colchão de segurança para que você tenha suas despesas pagas por 6, 10 meses até, né? Em casos mais extremos como esse da pandemia. Então, assim, quem tinha um bom nível de educação financeira até então, conseguiu, de fato, não só usar apenas essa reserva de emergência, como também pensar em estratégias para virar o jogo, né? Então, quem tinha uma boa educação financeira, em sua maioria, está saindo da pandemia, inclusive, mais rico do que já estava. Então, João, aproveitando para você deixar aí as dicas finais e dizer que não deixe de parar para pensar nesse momento que é importante também para uma boa aplicação. Perfeito. A gente entende que a nossa vida, de um modo geral, na nossa vida, a gente trabalha bastante, né? A gente passa a vida inteira trabalhando por aquilo que a gente acredita, só que chega um momento em que a gente vai ficando mais velho, a gente quer ter um sossego maior, a gente quer focar mais na qualidade de vida, e essa qualidade de vida ela só vai ser garantida se você tiver uma boa reserva financeira que possa te render frutos, de modo que você não precise trabalhar para ganhar essa renda. Ou seja, isso nada mais é do que você colocar o dinheiro para trabalhar por você. Esse é o mais certo e é o que as pessoas que têm sucesso financeiro fizeram ao longo da vida. É você poupar, você ter essa disciplina de poupança, é você poder investir bem o seu dinheiro, contando com profissionais para isso. E essa dica que a gente traz para você, essa consultoria é rápida, mas de suma importância, porque afinal de contas, informação é poder, informação é riqueza. E aqui essas informações são por demais importantíssimas para você saber valorizar o seu rico dinheirinho. Mais imagem do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a Telemar da Organização Maratona de Melo, canal 525 NET. Claro. É preciso ter cuidado para acabar não saindo no prejuízo, tá? Olha só, a Promotoria de Justiça de Maravilha denunciou a mãe que matou e arrancou os olhos e língua da filha de 5 anos. O crime ocorreu no último dia 24 de janeiro, no povoado São Cristóvão, município de Maravilha. A ação penal foi ajuizada pelo promotor de justiça Cleitione Pereira Souza após o recebimento do inquérito policial. A gente vê agora o vídeo então do promotor. Com a conclusão das investigações pela polícia, o Ministério Público ofereceu denúncia em face da Josimere por homicídio duplamente qualificado, pelo motivo cruel e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, da Brenda, de 5 anos de idade. O motivo cruel é pela forma bárbara como o crime foi cometido, já conhecida de todos, e o recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da Brenda é o fato de ter sido conduzida pelo banheiro pela sua própria mãe, o que impossibilitou e dificultou sua defesa, e recebeu vários golpes na sua cabeça e provocou um traumatismo crânioencefálico. O processo, nesse momento, está suspenso em virtude do exame de saúde mental determinado pelo juiz para verificar se, no momento do fato, a ré ela estava em surto psicótico ou não. Com o resultado desse exame, o processo seguirá o fluxo normal e o Ministério Público buscará a aplicação da lei, a aplicação do Código Penal e do Código de Processo Penal para a conduta realizada pela Josimere, pela ré. E a gente já vai então para o nosso quadro Penal News, já aqui na presença de Bruno Calado. Bruno, a gente hoje vai falar sobre análise criminológica sobre reality shows, né? Mas antes da gente falar sobre isso, vamos comentar essa situação dessa manhã. É claro que a gente já trouxe, inclusive, essa discussão aqui para o TV Mar News, né? Mas o procedimento é esse mesmo. Isso, bom dia, Porlane, bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Exatamente, havíamos falado aqui anteriormente sobre esse assunto, sobre esse crime, né? Mães que matam e maltratam filhos, trouxemos esse caso de Maravilha, aquela situação de Giraldo Ponciano em que a mãe amarrou o seu filho, né, de pouco mais ou pouco menos de 1 ano de idade, e havíamos abordado essa situação de Maravilha e já dito previamente que o procedimento é esse. O procedimento penal, numa situação como essa, o processo ele se inicia com o quê? Com a denúncia. Muitos imaginam que o processo ele toma início com o inquérito policial, mas o inquérito policial é fase policial, é fase inquisitorial. O processo ele se inicia com a denúncia. A peça de início de um processo é a denúncia. Então, o promotor, Dr. Cleitione, ele ofereceu essa denúncia e, a partir de então, o processo começará a fluir. E, como ele disse aí, inclusive, no vídeo que foi passado, começará com esse exame para percepção
né, de veracidade desses transtornos mentais dessa mãe que assassinou sua própria filha. Pois é, né? A gente espera então que a justiça seja de fato feita. Infelizmente a gente tem visto muito isso acontecer país afora na realidade, né? Infelizmente. E olha só, agora nos atendo então ao tema que você trouxe essa semana aqui, a análise criminológica sobre os reality shows. Por que você trouxe essa temática, Bruno? Bom, Paulana, eu trouxe essa temática porque está muito atual, está muito falada. Nós entramos em redes sociais e por mais que certas horas tentemos fugir desses assuntos, mas sempre vem ali, né? Está em alta o Big Brother Brasil 21, né? Está passando na Globo e trazendo muitas polêmicas, muitos transtornos comportamentais dos participantes, né? Inclusive, pediu para sair recentemente porque estava sendo torturado psicologicamente lá dentro da casa, dentro do confinamento. Então, eu trouxe esse tema para que façamos uma abordagem criminológica. Quais são os crimes que estão sendo praticados? Quais são os crimes passíveis de serem praticados ali dentro daquela casa? E do ponto de vista jurídico, então, o que pode e o que não pode acontecer em programas como este? Nós estamos vendo, Paulane, atrocidades ali dentro daquela casa, né, da casa do Big Brother Brasil. Eu trago essa análise criminológica sobre reality shows. Recentemente, um reality show chamado A Fazenda, né, que é transmitido pela Rede Record também, foi passado recentemente. E agora o Big Brother Brasil 21, que vem trazendo essa onda, né, de comportamentos atípicos de um ser humano. E o que pode acontecer, o que está acontecendo ali dentro, já há a percepção, a detecção de vários crimes, de vários comportamentos criminológicos, de vários comportamentos advindos de delinquentes ali dentro daquela casa. E o que pode acontecer vem trazendo, a própria mídia vem trazendo e vem mostrando. Quais são os crimes passíveis de serem cometidos ali dentro de uma casa e que estão sendo cometidos? Fora os comuns crimes contra a honra que já foram falados aqui em quadros anteriores do Penal News, que são a calúnia, a difamação e a injúria. Numa breve explicação, numa breve sinopse do que cada crime desse significa, temos a calúnia como a imputação de um fato, imputação falsa de um fato definido como crime por lei, ou seja, dizer que alguém injuriou, dizer que alguém difamou, dizer que alguém torturou, dizer que alguém roubou, furtou, sem que haja a comprovação, sem que haja realmente o cometimento daquele crime, é um crime de calúnia, né? O crime de difamação é trazido como a reputação, a ofensa direta à reputação de alguma pessoa através de algum fato. E aí, naquela época, trouxemos inclusive o exemplo da vizinha que grita aos corredores de um prédio dizendo que a vizinha não pagou a conta de energia. Muito embora possa ser verdadeiro aquele fato, ele ofende a reputação, ofende a honra objetiva daquela vítima. E o crime de injúria, que é proferir xingamentos, proferir palavras de baixo calão, que ofendam também aquela honra subjetiva da vítima. Fora esses crimes contra a honra que comumente estamos presenciando nesses programas de televisão, temos outros crimes mais gravosos que também vêm trazendo à tona. Como você citou aí, tem esse caso que de fato a gente tem visto muito acontecer, o fato também da tortura psicológica, não é isso? Sim. Isso é um crime e há punição para isso? Sim, com certeza. A tortura psicológica ela é um crime gravoso, é um crime sério. Inclusive, eu trago como exemplo aquele momento que, se não me engano, é uma cantora, Carol Conká, o nome dela, ela impediu que um outro participante sentasse à mesa para desfrutar de uma refeição com a coletividade. Então, isso é um constrangimento ilegal, né? Impedir que alguém faça algo que não é proibido por lei, né? Impedir que alguém faça algo que está ali sob sua vontade, né? É um constrangimento ilegal. E, a partir de então, a tortura psicológica ela é lançada ali como um crime, né? Como um crime subsequente de outros crimes já praticados anteriormente. E aí eu trago como exemplo o constrangimento ilegal. E um crime mais gravoso ainda e mais repugnante do que todos os outros, inclusive, Paulane, é o crime de xenofobia.
né? O crime de xenofobia é um crime bastante conhecido e merece, inclusive, uma visão exclusiva aqui no quadro do Penal News a posteriori, mas o crime de xenofobia, muitos pensam que é só aquela rejeição, aquela aversão a pessoas de outros países, quando na verdade não é. O crime de xenofobia, ele aborda como vítima, ele traz como vítima pessoas de culturas diferentes, de crenças diferentes, de raça diferente, de etnia diferente. Então, vem acontecendo isso também bastante ali dentro. E muitos vêm se contradizendo, né, com suas próprias ideologias. Ora estão posicionados de uma maneira, ora estão posicionados de uma outra forma e acabam se contradizendo e incorrendo, inclusive, no cometimento de vários delitos. Agora, quem deve se responsabilizar por tudo isso estar indo ao ar? Quem deve se responsabilizar por essa situação na casa? A emissora, por exemplo, que está com o programa no ar, ela deveria se responsabilizar por isso? Olha, Porlândia, há princípios no direito penal, né? Inclusive um princípio chamado princípio da individualização da pena, princípio da intranscendência penal, né? Que aquela pena, aquela responsabilidade não pode passar da pessoa do delinquente. No entanto, numa situação como essa, né, a emissora ela pode ser uma copartícipe do crime, ela pode ser uma partícipe do crime, do delito cometido ali dentro, porque vem transmitindo, vem passando ao público. Muito embora quem está cometendo ali o crime seja o próprio participante, as atitudes estão partindo dele, as ofensas, o cometimento de crimes, essas ações criminosas, ações delinquentes, vêm partindo dos próprios participantes. Então, eles são e serão responsabilizados por essas atitudes criminais. Num caso como esse, eles estão em situação de estarem confinados numa casa, né? Mesmo eles confinados, eles podem responder criminologicamente por conta disso? Sim, com certeza. Criminalmente, perdão. A polícia, né? A polícia civil, a polícia militar, a polícia penal, todas as polícias, o Ministério Público, o Poder Judiciário como um todo, ele não para. Né? Toda hora ele está ali funcionando, está de olho no que está acontecendo, no que chega para eles. Então, assim, não há que se falar em aguardar o programa terminar para se punir aquele participante. Se houver a necessidade de uma prisão em flagrante, de um cumprimento de mandado de prisão imediato ali dentro, o participante deverá sair do confinamento para cumprir a pena, para responder àquele processo. Então, nenhum daqueles participantes, inclusive já teve casos em que participantes tiveram que sair porque, por exemplo, não estavam pagando, não estavam honrando com a pensão alimentícia do filho aqui fora. Então, naquele período, ficou 2 meses confinado e aí teve a prisão decretada por não pagamento de pensão alimentícia, que é a prisão civil, né? E aí teve que sair do programa, teve que ser desclassificado do programa para cumprir a pena aqui fora e pagar a pensão alimentícia. Então, assim como aconteceu como esse exemplo da pensão alimentícia, mediante o cometimento de qualquer crime e a necessidade do cumprimento imediato de um mandado de prisão, aquele participante deverá ser desclassificado do programa, deverá sair do confinamento para cumprir pena, para responder processualmente aqui fora. Agora, Bruno, para que haja esse desligamento do participante do programa, é necessário que haja a denúncia, não é verdade? E como é que acontece se a vítima está também confinada no mesmo programa, na mesma casa que a pessoa que está cometendo esse tipo de crime, né? Se essa pessoa não pode sair para fazer a denúncia, a sociedade de alguma forma pode se manifestar também e levantar essa denúncia para que essa pessoa que está cometendo o crime saia? Sim, com certeza. Há o que chamamos de ação penal. A ação penal ela pode ser iniciada de várias formas, Porlândia. A ação penal pode ser iniciada de forma incondicionada, é uma ação penal pública incondicionada. O que é isso? O Ministério Público, tomando conhecimento do fato, independentemente se a vítima quer representar, quer denunciar aquela pessoa, o Ministério Público tem o dever de atuar. É ação pública incondicionada. Então, se algum representante, como está tendo vários representantes do Ministério Público, do Judiciário, delegados de polícia, acompanhando essas situações, ou então chegando até ele, né, como foi o caso do pai desse rapaz que saiu e foi noticiar esse fato, se há esse tipo de crime cometido que enseja o início através de uma ação pública incondicionada, o Ministério Público, de pronto, de ofício, ele já
já pode efetuar a denúncia. Mas há também crimes, como os crimes contra a honra, que eles funcionam a partir de uma queixa-crime, né? A partir da ação pública condicionada à representação, a partir de uma representação da vítima. Então, a vítima tem que dizer, olha, eu me senti ofendido, então eu quero que fulano de tal seja processado. Muito embora representantes dessas pessoas aqui de fora possam tomar essas iniciativas. Muito bem esclarecida, então, a situação. Quer fazer alguma consideração final? Não. Está tudo esclarecido. Se surgirem perguntas ou indagações, estou aqui. Perfeito. Bruno, a gente, então, encerra sempre o nosso o nosso Penal News com poesia. Você trouxe mais uma poesia hoje. Trouxe mais uma poesia. Estamos vendo ali, Porlane, eu trago aqui nesse contexto, nesse programa, psicólogos que não exercem a profissão de psicólogo, né, que estão de um lado adverso, inclusive estão sendo representados no Conselho Federal de Psicologia, no Conselho Regional de Psicologia, porque estão prevaricando em sua profissão, em seu dever de ofício. Né? Estamos vendo pessoas que deveriam ali, através de suas ideologias que demonstram aqui fora, estão em total contradição e agindo de forma egocêntrica, de forma egoísta, pisando em outras pessoas. Então eu trouxe uma poesia que ela bate de frente com esse egoísmo e com esse egocentrismo, e ela é intitulada de Além de Mim. E ela diz o seguinte: se colocar no lugar de alguém, deixando de lado o egoísmo, é sair de si e ir além, permitindo espaço ao altruísmo. Viver sem pelo outro se preocupar, fechar os olhos quando se pode enxergar, é o mesmo que se despir de consideração, o mesmo que ensurdecer a afeição. Querer ajudar, ter compaixão, dar sem em troca esperar, fazer o bem como condão, na mistura certeira da razão e emoção. No mundo de necessitados, admirado é quem tem empatia, quem ostenta a visão alheia e quem vive com maestria. É bom olhar para si, se conhecer, se cuidar, saber dosar os momentos para se ter ou entregar. Para além de mim, nas mais belas atitudes, ser alvo de alguém que me faça admirar. Muito bem, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar semana que vem, tá bom? Com fé em Deus, um abraço a todos. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com mais informações aqui no TV Mar News.